Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, especial para patronos, especial para patronos já. Já é redundante. Os Hoje em dia já especiais. são mais para patronos, não, já são mais episódios para patronos, que fazemos 6 por semana para patronos. Portanto, o outro é que é especial aberto. Sim, mas nós gostamos de pensar que a nossa audiência de patronos é uma espécie de Wagner Group. Não é? Wagner Group é aqueles mercenários russos. Sim. Que são peritos em guerra. Não é? Okay. E nós gostamos de pensar que há algo de excepcional nas pessoas. A nossa audiência especial, nossa audiência não especial. No sentido da Cersei. Não. E que são capazes de, sei lá, matar um animal selvagem com as mãos. Sim. Que têm grandes competências sexuais, não é? Sim. Ao nível de... Olha, matar animais não sei, mas sabem fazer desenhos, ilustrações. É verdade. Por acaso recebi hoje em casa, ainda não era para trazer para ver, depois temos que ver, cortamos ao meio, quem é que fica com ele. Okay. Um dia quando tivermos estúdio nosso. E foi a Patrícia Girão que fez uma ilustração a grafite. Sim. A lápis. Lápis de carvão. Lápis de carvão. Acho e eu, não sei, não vi. uma ilustração, um retrato. O meu está incrivelmente parecido. Você está mais parecido. Está parecido. O teu, tu estás mais bonito no desenho do que na realidade. Com traços mais finos. Desculpa dizer isto, mas estás com... Exatamente. Não sei. É? Não sei, estou mais pintidinho, estou muito pintidinho. Talvez não estejas mais bonito, é o que disse, estás com traços mais finos. Estou com traços mais finos. Porque o Javier Bardem também não se diria que é um homem bonito, mas muitas mulheres acham-no super atraente. Porque é ator e milionário. Não sei, há um lado às vezes de uma certa masculinidade. Sim, é carismático. Carismático. Se o vissei na rua, não sei se olhavam duas vezes. Mal vestidos. Não sei. Não sei. Mas está muito gira, portanto, muito obrigado à Patrícia Girão. Ela tem um site, uma página no Instagram também. E mas depois pomos isso no Patreon. Aliás, já pusemos lá a foto com o link. Portanto, vão lá ver o trabalho dela. E se quiserem oferecer um presente a alguém, já sabem. Muito bem. Olha, Guilherme, eu vou trazer aqui para o programa um tema que já foi falado, mas que eu acho que nós não explorámos em toda a sua potencialidade. Eu hoje nem sei o que é que vamos falar, mas tenho duas premonições. Então? Vamos falar das Jornadas Mundiais da Juventude. Está aqui, não temos de falar. E outra? E do protesto transexual também. Já falámos um bocadinho no último programa, portanto estava na dúvida. Mas não, estás a ver. Tu estás imprevisível hoje. Não, estou. Tu estás a pensar que eu estou preso à roda de ratinho da atualidade. E não estou. Eu vou trazer um tema muito mais profundo e provavelmente muito mais importante para o nosso futuro, que é o bigode. Ok, sim. Já falámos aqui do bigode, mas porquê? Fui jantar com uns amigos e o rapaz que nos estava a servir, olha, no restaurante fica aqui a sugestão, um restaurante novo, comeu-se muito bem, um bocadinho, tinha música a mais, sabes que já tenho esse problema, mas pronto. Mas comeu-se muito bem, chamado Danoi. Que eu acho que não é Danoi da cidade, mas Danoi de italiano, nós. Okay. Fica ali na Madragoa. E o rapaz, é um restaurante italiano? É meio italiano, não é? Assim, é um bocado de mistura, mas sim, tinha gnocchis e não sei o quê. E então o rapaz que nos serviu, muito simpático, o serviço foi ótimo, a comida foi ótima, e ele tinha bigode. E nós começámos a falar sobre isso, que é o que representa o bigode hoje, naquele rapaz. Era português. Que era um tipo... Nós estávamos com um americano à mesa, ele falou um inglês perfeito, um gajo moderno, um look assim moderno e hipster, sem ser demais. Portanto, provavelmente anda numa bicicleta elétrica, com preocupações ecológicas e tal. Então, tem um saco de pano, obviamente, para transportar a carteira. Sem dúvida. Eu não o vi, mas de certeza quando ele acabou o turno dele, mete as coisinhas num saco de pano. Isso não tenho a mínima dúvida. E estávamos a falar que o que representa hoje um bigode não tem nada a ver com o que representava o bigode na geração dos nossos pais. O bigode nos anos 70 e 80, quando todos os homens portugueses... Era o bico, não é? Era transversal a toda a gente. Era transversal e simbolizava muito mais uma certa masculinidade do homem que tinha ido à guerra, por exemplo, ou tinha estado de alguma forma envolvido na Revolução, não é? Tipo... que vestia um blusão de cabedal e guiava um Datsun, não é? Que trabalhava, saía de manhã, voltava à noite, que provavelmente se calhar a mulher até trabalhava em casa, mas esse bigode, quando todos os portugueses tinham qualquer coisa de Saddam Hussein, não é? Representa um tipo de masculinidade e de arquétipo de homem que não tem nada a ver com o bigode de hoje. Vamos a pensar nisso, não é? O bigode hoje representa uma coisa completamente diferente. Sim, já não está ligado aí, não é? Já não está ligado a essa masculinidade, está ligado a outra, está ligado mais ao estilo, não é?
Antes, se calhar, não era tanto uma afirmação de estilo, até porque toda a gente usava. Também teria esse. Mas também teria, sim. Mas era mais, se calhar, uma de homem que é homem tem que ter isto, não é? E hoje em dia é mais uma cena de que tens um bigode, provavelmente tens uma banda que faz covers dos Capitão Fausto. Ou fazes cerveja em casa. Sim. Portanto... Mas já se viu... Mas já passou a ser normal, não é? Há uns tempos, quando havia um gajo novo de bigode, era tipo, ei, bigode. Assim. Hoje em dia já é normal, tipo, se calhar nas zonas assim mais urbanas. Não é? Sim, mais urbanas. Mas, por exemplo, o teu pai usa bigode. Nas outras usam as mulheres, nas zonas mais rurais. O teu pai usa bigode Desde ainda? sempre, sim. Mas tem o bigode e tem mosca. Tem mosca. Tem, tipo, Um D'Artagnan. O teu pai, no fundo, é um... Antes tinha só uma coisinha, depois na pandemia deixou crescer a barba toda, que nunca tinha deixado de crescer, e depois cortou e tem assim uma... Mas aí já há um toque de sofisticação diferente. O bigode que eu falo é o bigode Artur Jorge. Lembras-te do treinador do Artur Jorge? Na boca, de sapinto. Exatamente. Que é tipo uma trincha, não é? De pintar. Uma bigodaça. É bigodaça, não é bigode? É bigodaça. Teu pai é bigodaça. Mas depois tem um detalhezinho. Depois tem detalhes, sim. E a bigodaça, não é? O meu pai tinha uma bigodaça. O pai até aos 11, 12 anos. Ele até aos 11, 12 anos? Exatamente. Eu tinha 11, 12 anos e ele tinha bigodaça. E eu lembro-me que quando ele cortou o bigode... que foi um choque. Foi um choque para mim. Tipo, eu, não reconhecia o meu pai. E a minha avó, que não era a mãe dele, era a sogra dele, ficou em choque. Ainda há pouco tempo, antes de morrer, falava disso. Tipo, eu lembro quando o teu pai cortou um bigode, foi uma coisa, tipo, eu nem a reconhecia. Porque era um elemento da identidade dele e de muitos outros, não é? E estávamos a falar entre esses meus amigos que o pai de um... Todos os pais tinham tido bigode, estava lá à mesa. E só um é que conservava bigode. E ele estava a dizer, para o meu pai cortar o bigode agora, tinha que acontecer uma cena, tipo, eu desconfiava que alguma coisa que ia mudar a vida dele tinha acontecido. Tipo, tinha uma amante, tinha um cancro, tinha-se convertido a uma religião, porque já é demasiado ele. Tipo, já não, tu aos 70 anos já não vais cortar o bigode, não é? Teria que acontecer uma coisa... Sim, há fotos do meu pai sem bigode só preto e branco muito antigas, em que ele era muito miúdo. E eu acho que ele desde os 20 e pouco já tem assim o bigode. Eu acho que, como dizia este meu amigo, para tu cortares o bigode, a determinada altura, é algo... É como saíres de uma religião. Tipo, se tu és apóstata, tipo, do cristianismo, tu já não voltas a ser cristão. No máximo vais para outra religião. Deixas crescer a barba, as canhoas, tudo bem. Mas há essa cena que é... Dificilmente alguém que teve bigode e corta, pelo menos eu vejo pela geração dos nossos pais, volta atrás. É tipo uma mudança de vida mesmo. Estás a ver? A tua vida muda. Passas a ser outra pessoa. Não podes... Tens que fazer outra coisa. Sim, ninguém está a reconhecer na rua. Passas a ser... Porque houve uma altura em que o bigode era muito mal visto, não é? Mesmo pelo sexo feminino. E houve muitos homens que cortaram ali na crise da meia-idade, não é? Esses pais todos chegaram ali aos 50 e pouco, preciso de uma mudança. Pumba. O meu pai foi isso. O meu pai foi um bocado isso. Foi depois da morte da minha mãe. Eu acho que ele andava a cortejar a minha madrasta. Estás a ver? Então, cortou o bigode. Para se sentir mais novo. Eu conheço também pais de amigos meus que cortaram o bigode mais ou menos nessa altura, tipo aos 50. Sim. Não tinha dinheiro para comprar um carro desportivo. Sim, não tinha. É a crise de meia-idade dos pobres, da classe média, é assim. Contaram uma história no Brasil, não sei se é verdade ou não, mas tem graça, de um gajo que começou a ficar careca e queria usar capachinho, mas não queria dar nas vistas. Então a tática do gajo foi, deixou primeiro crescer a barba. Sim. Deixou crescer imensa barba e andou com barba durante uns meses. E depois, quando pôs o capachinho, fez a barba. E quando as pessoas diziam, está alguma coisa diferente em ti, ele dizia, eu fiz a barba. Para as pessoas não estarem no capachinho. Estratega. Estratégia capilar. Estratégia dos capachinhos. Mas é engraçado porque há tipo uma espécie de uma evolução capilar. Pelo menos em Portugal, que era os nossos pais usavam bigode. A nossa geração, há uns 10 anos, talvez 10, 15 anos, começou a usar barba. Sim. Então deixaste de ter uma nação de gente, de homens semelhantes ao Saddam Hussein e passaste a ter uma espécie de Kenes versão trabalhador de Doner Kebab, com os portugueses, não é? Ou seja, e a maioria dos homens entre os 30 e os 40 hoje em dia, diria... não sei se será 50%, mas muitos têm barba. Sim. Muito mais do que há 15 anos. Quem consegue crescer barba, sim, porque há muita gente que não consegue, quem consegue crescer, a maioria já teve, pelo menos, já experimentou. A não ser aquela malta, não se vê uma barba muito, não é muito comum nos betos. Agora, não sei se é porque eles não têm os folículos capilares. Por causa não sei, deve ser ali o cruzamento com os holandeses e os alemães, que não têm tanta barba. Então como é que se diz inbreeding?
Da consanguinidade. Consanguinidade, Sim. pode ser. Não é? Pode ser. Mas é mais raro. Não vês muitos. Não. Tens alguns, tipo a malta do surfista, mas mesmo assim aquela barba mais rala. Mas de resto... Mas a barba... Também acho que é porque a barba mais loira não fica tão bem. Mas na tua cabeça os betos são todos loiros. Não, mas muitos deles são. Estes que eu estou a pensar, assim, Sim, cara, sim. que eles ficam logo rosadinhos. Sim. Com aquelas rosáceas. Sim. Não tem... Mas sabes que essas rosáceas vêm dos cruzamentos dos filhos bastardos com as camponesas, porque os camponeses é que têm rosáceas, Sim, não é? sim, Então sim. era... No sangue beta há muito sangue dos cervos da gleba. Pois é. Então ali muita violação. Muita... Mas diria que depois os outros, a maioria dos homens acho que fica melhor de barba. E acho que as mulheres também preferem. Há algumas mulheres que não gostam, preferem a cara lisinha. E deixou de haver aqueles constrangimentos do trabalho, não é? Antes, para trabalhares na maioria das empresas, tinhas de ter a barba feita no dia. Sim. Hoje em dia não. Hoje em dia, qualquer sítio, mesmo num banco a atender, tens gajos de barba. Sim. Não convém não ser a barba sem abrigo, não é? Ser minimamente tratada. E é a maquilhagem dos homens, a barba, não é? No fundo é isso, é o filtro dos homens. É o filtro de Instagram dos homens. É bom, pois que imagina se tens lábios muito finos ou Sim. uma papada, dá para esconder algumas coisas. Quem não tem queixo. Quem não tem também. queixo, exatamente. Aquela malta que tem sempre assim aquela barba que sai muito Sim. volumosa, é sempre gente que não tem queixo. Olha, Caraças. eu ali a ficha tripla. Está a funcionar? Tá. Então, mas olha, eu estava a dizer, já uma vez que estamos a falar de bigodes e barbas, a questão da pelosidade, especialmente nos homens, não é? Porque aqui nós às vezes estamos um bocadinho limitados à nossa visão cis, heteronormativa, heterossexual do homem branco, não é, Guilherme? É. E então, em relação aos pelos nos homens, está está estudado pela ciência que há cerca de 1 milhão de anos os hominídeos, ou pelo menos o nosso antepassado do Homo sapiens, começou a perder o pelo corporal, ou seja, deixámos de ser todos macacôncios, completamente de pelos dos pés à cabeça, e que foi uma evolução progressiva, e que poderia ter a ver, diz que poderia ter a ver com a questão de melhoraria nos climas quentes. Portanto, a ventilação, passavas a questão de suavas melhor e, portanto, permitia durante as jornadas de caça que tu não sobreaquecesses, não é? Agora, há aqui uma questão que é, não foi o fim da pelagem inteira, foi mal distribuída, porque há gajos que não têm um pelinho no corpo hoje em dia, né? E depois há gajos que têm Ao Tony Ramos. Tony Ramos. E a questão é, há aqui uma ironia muito grande. E mesmo no corpo está mal distribuído. Há pessoas que têm só da cintura para baixo e da cintura para cima não têm quase nada. Pois. Que é um bocado o meu caso. Tu não tens pelos no peito? Tenho alguns, não tenho muitos. Já. Tenho alguns. Nos braços também tenho alguns, mas nas costas não tenho, nem nos ombros, mas nas pernas tenho bastante. Até nas pernas tenho bastante. E no cu, tenho um bom cu no de esquilo, um rabo de esquilo. Eu também tenho pelos no rabo. Mas há uma coisa que é um bocado, que é, tu começas o percurso do homem, começas com buço, é a primeira coisa que tens. Sim. Né? E que pode ser bastante traumatizante, porque às vezes há uns putos com uns buços, não é? E os pais não lhes dizem, filho, corta isso. Não? Sim. E é ridículo, deviam dizer. Eu O tenho buço. fotos da minha primeira vez que cortei e fiz o buço. O antes e o depois? Sim, que encontrei há pouco tempo. Devia ter para aí 14 anos. 13, 13, 14. é por aí, por essa idade. Sim. E depois começa pelos públicos, também conhecidos como pintelheira. Sim. Que no início não é bem aquela farfalhice toda. Não, é assim é aquelas... uma espécie de bigode de cantíflas. Não é? Sim, aquelas patas de aranhiço. Exato. Não é? Esses pelos com pouca A própria grossura. palavra pintelheira Sim. não é, não é uma palavra muito bonita. Não é? Não, pintelho não é. Pintelho também não é. Imagina, não é uma palavra que seja usada sexualmente, Não. não é? Não sei, porque há algumas pessoas provavelmente sim. Mas ninguém vai dizer o que gostas da minha pintelheira. Vai, tenho Achas? a certeza que já disseram. Sim, antigamente talvez. Sim. Ou então posso derrapar essa pintelheira. Sim, um pouco sexy. Está bem? Sim. Eu uma vez havia aqueles vídeos dos apanhados de malta que vai. E ele, era uma moça muito bonita, tinha assim até uma pintelheira debaixo do braço. Eu lembro-me disso, era daqueles apanhados da TV, Sim. não é? Portanto, há homens que gostam de pintelheira debaixo do braço. Sim. Há uma música dos... não me lembro como é que eles chamavam agora, que era o Teu Perfume Patchouli, uma música dos anos 80, em que ele diz... a Era dos altura táxi, diz... pá, aí, não?
Já fumega? Não acho que não sou o perfume Patchouli. É uma parte em que ele diz: já fumam ganzas nas paradas do elétrico, e depois diz aquelas, não sei se é moças ou raparigas, com mais buço que pintelho. E eu lembro perfeitamente de ir ao meu irmão, pai, não sabia o que é pintelho. E ele diz: vai perguntar à mãe. E eu fui perguntar à minha mãe o que era pintelho. Acho que ela não me explicou na altura. Mas essa ideia, cá está, mais buço que pintelho, porque o buço, mesmo das miúdas, pelos vistos, lá no. Porque eles são do Porto, né? E no Norte há muito buço. Não é? Mais buçalhada. Mas então começas buço, a tal pintelheira aranhiça, né? E que eu lembro quando era puto, não sei se também era. Se tinhas ouvido isso, que era então já pintas? Nunca tinhas ouvido essa expressão? Isso era mas isso era tipo de quê? De masturbar? Não, teres pintelhos. Não, era teres pintelhos. Pois, eu não sei. Que era um sinal já que estavas a crescer. Eu lembro-me, nos empregados que trabalhavam lá no restaurante do meu pai, que eram tudo gajos, imagina, pareciam mais velhos, mas eram tudo gajos de 20, 19 anos e não sei o quê. E estavam sempre a meter comigo. Foram os gajos que me ensinaram as neiras e não sei o quê. Então diziam, então pá, puto, já pintas e não sei o quê. Hoje em dia é estranho um adulto perguntar a uma criança se já tem pintelhos, não é? Sim, mas na altura não era assim, pelo menos nunca tentaram abusar de mim. Era muito mais aquela cena de rapaz, então já és crescido suficiente, né? Sim, eu lembro-me dessa expressão, mas na minha cabeça, na altura não sei como é que eu associava, mas na minha cabeça era tipo já pinavas. Não, no meu caso era se já tinhas pintelheira. E depois passas a ter uma pintelheira, passas a ter pelos debaixo dos braços, nos sovacos, não é? Depois tive uma fotografia minha, aos 17, 18 anos, e não tinha praticamente pelos no peito. E depois, tipo, hoje em dia tenho imensos pelos no peito. E depois começa a parte do envelhecimento, que é a parte mais chata, que é começam a aparecer pelos onde antes não deviam e não tinham, que é orelhas e nos ombros. Eu neste momento tenho pelos nos ombros. E nas orelhas no dia apareceram-me 3 assim, espetados. Só vai piorar. Tipo, de vez em quando vês aqueles velhos, sabes, que têm aqueles tufos. Parece lá um animal morto. E depois começam a ficar brancos. E começam a cair. E quando és velho, acho que começas a ter tantos pelos nas pernas. Vais ter muitos pelos nas pernas do que tens agora. Vou ter pouco, menos. Vai ter menos. Menos, sim. Começas a ter menos. Cai tudo, sim. No corpo todo começa a cair. É assim. Por isso é que as idosas no lar não precisam de fazer depilação. Estão todas rapadinhas. Exatamente. Tu pensas que os carecas, os velhos todos contentes. E agora? Os velhos ainda por cima, que na altura deles não havia cá bikini waxing. Sim, que tristeza. Nós também realmente fala-se que foram à guerra, não é? E as crises e isso, mas ninguém fala que tinham que fazer eles e elas, porque eles também tinham matagal, não é? E as mulheres também tinham que andar ali em baixo, emaranhadas no arame farpado. Mas fazeres um cunilingus é diferente. Numa grande farfalheira. Sim, é diferente. Não tem o mesmo encanto. Olha, o nosso tiramos o chapéu a esses valentes, esses veteranos do Minete, veteranos do Minete. Sim. Se bem que para elas também se vão lamber tomatada, não é? Também ficam com muitos pelos na língua. Também não é agradável. Digo eu, nunca lambi tomates. mas já viste já vi em várias ocasiões. Então estavam aqui entusiasmados a ouvir esta conversa. Não, querem ouvir o resto? O que é que têm que fazer, Hugo? Têm que ir ao site da internet. Ao sítio da internet. Ao sítio da internet, que é uma cena que tem muitas coisas lá dentro. Sim. O que é o patreon.com/Sem Barbas na Língua. É isso. E fazem uma subscrição. Tornam-se patronos deste bonito podcast que vocês já ouvem há tanto tempo, à Borliu. E têm acesso, não só a este episódio, como a mais 4 episódios extra por mês e ainda os episódios todos semanais. Ou seja, passam de 2 episódios para 8 episódios. Já para não falar na biblioteca vastíssima de todos os episódios de patronos que não ouviram, que já está perto quase dos 100, não é? Mais. Só extra patronos já são 160. Mais sério? Aqueles que fizemos o ano passado, que são, portanto, 20 e tal, que são metade das semanas. Portanto, quase 200 episódios. Tanta coisa pouco. Podem aproveitar e fazer uma subscrição anual que tem 15% de desconto. E, portanto, vejam lá as modalidades, mas desde 2€ por mês, ou seja, isso pagando ao ano com os % de desconto, fica tipo 20€ os 12 meses, podem assistir a isto tudo. Se não é incrível. É incrível. E não há asterisco com nenhuma condição daquelas com letrinhas pequeninas. Não há. Nudes são bem-vindas, mas não são obrigatórias. Tanto homens como mulheres, não discriminam. Portanto, é isto. Subscrevam se quiserem, se não, já sabem. Para a semana não, porque continua a ser fechado para a semana, porque fizemos 2 abertos ao público, porque tínhamos o Ricardo Araújo Pereira como convidado.
mas depois voltamos abertos. Se não, até já. Quem quiser subscrever. Tá. Até Muito já. obrigado.